a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Eu sou a Leila Campaim, sou filha da Orfélia e do Germano, tenho mais 4 irmãos, a Fernanda, a Lilian, o Ricardo, eu, a Leila e o Thiago. Eu sou de uma cidade aqui pertinho, que é Macieira, mas já estou morando em Videira há 21 anos. A infância minha e dos meus irmãos foi uma infância difícil, né? Uma infância marcada pela pobreza, não extremas, mas uma dificuldade do básico muitas vezes. A minha infância, a infância dos meus irmãos não foi uma infância muito fácil. Foi marcada por muitas dificuldades, momentos de muita tristeza, agricultores. Eu e meus irmãos, conforme nós fomos crescendo, a gente foi saindo de casa muito cedo, porque muitas vezes nós não tínhamos o básico para colocar na mesa. E eu sempre tive muitos problemas de saúde, né? Então meus pais corriam muito comigo, né? Macieira não tem hospital, não tinha, né, na época. Então não era fácil trabalhar o ano todo. Meu pai plantava fumo, nós éramos produtores de fumo. E muitas vezes chegava no final da safra, no final de tudo, e sobrava muito pouco dinheiro. Eu digo que nós íamos na escola com um pacote de arroz, um pacote de açúcar. O material era ganhado muitas vezes do município, ou a gente pegava livros e cadernos que sobravam nas folhas e nós reuníamos e usávamos. Aqueles estojos, né? Era minha mãe que fazia com o resto de roupa. Roupa a gente passava de irmão para irmão. Então a gente tinha que cuidar. Somos do tempo, né? Da Era Paragata. Era o nosso calçado, era o que nós tínhamos. Eu digo que eu sou do tempo que tomávamos banho em chuveiro a balde. Chuveiro a balde. Esquentava uma chaleira de água e tinha que ser muito rápido, né? Tomar banho, passar, né, sabão na cabeça, era sabão feito lá pelos meus pais, na latinha, na frente do fogão, com soda. Então era tudo muito improvisado, né? Então essa foi a nossa infância, né? Regada de bastantes dificuldades, porém tinha os momentos da alegria, né? Os momentos de se divertir no final de semana, andar de carrinho no meio do potreiro, andar de canoa, de coqueiro, né? Essa parte foi muito bom, né? Esse lado foi positivo de nós sermos em 5 irmãos, um enfileiradinho do outro. Então nós tivemos os nossos momentos também de muita alegria. As dificuldades eram grandes, mas as alegrias do divertimento também não faltou para nós. Mas a minha mãe foi muito guerreira, porque ela aprendeu a costurar para fazer roupas para nós, né? A gente ganhava muito, né, dos meus tios e sobrevivemos, né? Sobrevivemos, estamos aqui. Nós estudamos, né, num colégio, caminhávamos 2,5 km para ir para a escola, para voltar. Muitas vezes a gente ia no inverno frio, né, embaixo de chuva, com um guarda-chuva, né, ali agaradinho, né. Eu vim para Videira com o intuito de estudar, né, mas ao longo do tempo Deus, né, não foi aquilo que eu imaginei, né. Mas quando veio a oportunidade de eu me ingressar dentro de uma faculdade, de uma universidade, né, meu coração salpicou de alegria. O dia que eu coloquei os meus pés na UnoESC para fazer minha inscrição foi muito. E não tem como esquecer, né? Eu acho que eu vivi intensamente a minha faculdade, porque eu tinha muita dificuldade de aprender, porém a prática para mim foi muito fácil. Mas superei, venci.
Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade de cosmetologia e estética, para mim foi encantador. Eu estaria na área da onde eu já estava trabalhando no salão, nesse salão que eu ainda estou até hoje. Não foi fácil fazer faculdade, não. Trabalhei muito duro fazendo unha, como manicure, indo de moto para a faculdade, embaixo de chuva, embaixo de frio. Mas venci. Eu passei por muitas lutas nesses 20 anos aqui em Videira. A minha carreira, o início de uma carreira, para mim era totalmente fracassada, né? Porque era em média de 2, 3 unhas por dia que eu fazia, né? E aí auxiliava, né? No vareio salão, ajudar a lavar um cabelo. Mas eu tinha muita paixão por aquilo que eu fazia e eu sempre fazia com muita excelência. E aí quando surgiu essa oportunidade de eu ir para uma universidade, né, fazer cosmetologia, primeira turma de cosmeto em Videira, né? Para mim é um orgulho, com certeza. Na verdade, meu sonho era fazer pedagogia. E aí a gente constrói sonhos, né? E Deus conduz a gente por outros caminhos, né? 12 anos depois eu vou fazer uma faculdade de cosmetologia. Então, é a realização, sim, do sonho. Bom, esses daqui são o Dick e o Nick. Já são idosinhos, já têm 13 anos, completaram agora no mês de junho. E são minha família, minha companhia, meus grudes, né? A maior da felicidade é a gente chegar em casa e encontrar eles para receber a gente com aquele amor incondicional, né? Um amor que não tem explicação. Nesses 21 anos que eu estou aqui em Videira, foram muitos os desafios pelos quais eu passei. Um dos meus maiores desafios, o qual eu venho enfrentando e enfrento desde a minha infância, é a minha condição de saúde, de ter asma, né? Desde pequena. Eu sempre convivi muito bem, mas de uns anos para cá, eu comecei a não querer aceitar tudo que eu estava vivendo, né? Ao longo de todas essas dificuldades as quais eu passei, eu enfrentei, eu fui apresentada a um Deus que é Pai e que ama e que cuida. E eu não conhecia esse amor desse Deus, né? Desse Deus que é tão maravilhoso. E nesse tempo todo eu tenho sido moldada, tenho sido cuidada e eu tenho visto isso todos os dias acontecendo na minha vida. E diante de todas essas dificuldades, com o passar dos anos, essa asma, essa bronquite, ela começou a se agravar um pouco. Mas quando nós tivemos a pandemia, eu peguei Covid já 3 vezes. E já na primeira vez que eu peguei Covid, eu fiquei com muitas sequelas. O meu pulmão, ele tem vários micronódulos, né? Ele é quase todo acometido por micronódulos. E eu tenho uma parte do meu pulmão direito também toda esbranquiçada. Mas isso, para mim, não impede de eu levar uma vida normal. Depois da segunda e da terceira vez que eu peguei Covid, eu comecei a desencadear um cansaço muito grande. E eu não podia caminhar muito, que me faltava ar, a minha saturação caía. Às vezes eu ia no UPA até 3 vezes por semana com a saturação baixa, com crises de falta de ar. E diante de tudo isso, eu desencadeei a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Comecei a ter medo de fazer tudo o que me faltava ar, eu não fazia mais, não queria mais fazer. E em questão disso, eu comecei a me isolar. Então a minha vida virou casa, trabalho, trabalho, igreja, de crises. E eu tenho lutado muito contra a depressão, contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico. Hoje eu me trato com psiquiatras, faço terapias com psicólogos. E agora, no dia 13 de maio, eu desencadeei um broncoespasmo viral. Esse broncoespasmo viral fechou os meus brônquios. Desencadeei uma tosse muito grande
E eu nunca tinha tido uma crise assim. Então, quando eu cheguei lá no UPA e as medicações não faziam efeito, eu fui mandada, né, para o Hospital Divino Salvador fazer raio-x. Quando eu cheguei no hospital, de volta, né, no UPA, a médica já ligou para o hospital, né? E aí me deram uma outra medicação que também não fez efeito. E eu não podia me mexer, porque toda vez que eu me mexia muito, a minha saturação caía. Então, quando ela me mandou para o hospital, já na manhã, o médico que estava me cuidando, ele pediu um leito de UTI e eu precisei ir para a UTI. Minha família toda foi avisada que eu ia ser entubada, que o meu caso era muito grave. E em meio a tudo isso, eu estava desistindo da minha vida, né? Eu estava lá dentro do hospital e eu não queria mais sair de lá. E quando eu estava na UTI, eu vi um mover de pessoas, um mover da igreja, um mover de oração. E ali dentro daquela UTI, vendo e vivendo e vivenciando muitas coisas, né? Não foi fácil. Quando você se dá conta que você está em cima de uma cama, de fralda, cheia de aparelhos, não podia me mexer, fiquei ali alguns dias sem tomar banho, né? Porque mal era aquele banho de leito. Não foi fácil. Foram dias difíceis, foram 3 dias eu chorava e dizia para Deus que eu não queria sair de lá, que eu queria ir para a glória, que eu queria estar com Ele. Eu estava sofrendo, lembrando do meu passado, sofrendo com medo do meu futuro e deixando de viver o presente. E diante de todas as lembranças que vinham no meu coração dentro daquela UTI, de desistir da vida, numa conversa com a psicóloga, né? Ela foi muito clara sobre o porquê não lutar pela minha vida. Numa estimativa de vida, eu tenho mais 40 anos de vida, né? E por que eu não iria realizar todos os meus sonhos, né? Eles estão lutando muito pela vida e a maioria estão em estado paliativo, mas se eles falam, o que eles querem é voltar para casa, é estar com os netos, com a família, e você aqui desistindo dessa vida. Eita, né? Para mim foi um choque da realidade. E logo à noite, naquele amor, naquele cuidado, veio uma sopa de feijão. E quando eu abri a marmitinha que eu vi a sopa de feijão, aí sim eu entendi o que Deus estava fazendo comigo, né? Entendi porque eu lembrei da minha infância, no interior, né? A gente come a sopa de feijão à noite. E eu lembrei da sopa da minha nona. E aí eu entendi quem eu era lá atrás e quem Deus tinha me tornado. Quantas coisas eu tinha conquistado. Eu estava querendo largar tudo e parar com tudo. Eu comecei a orar dentro daquela UTI. Comecei a clamar pelos anjos do Senhor. Comecei a lutar pela minha vida. Cada pessoa que foi naquela UTI me visitar fizeram toda a diferença na minha vida. Quando eu me dei conta que pessoas de Belém do Pará estavam parando para fazer oração pela minha vida, a Shalom, a minha família, né? Estavam num mover de oração, clamando por um milagre. Aquelas enfermeiras da UTI, a equipe médica que buscou uma outra equipe fora, fizeram exames de última geração para entender o que estava acontecendo comigo, que me trouxeram remédios de fora, estavam lutando muito pela minha vida. Por que eu não iria lutar por ela? Né? Desistir por quê? Se eu não tivesse lutado, a depressão, o quadro depressivo qual eu estava me fincando dentro daquela UTI, eu não estaria aqui para celebrar a vida. Sair da UTI sem sequelas, ter o privilégio de valorizar o banho, foi gratificante demais.
o primeiro banho que eu tomei lá na UTI, agarrado na barra de segurança no banheiro, em lágrimas, agradecendo primeiro a Deus pela nova oportunidade e crendo, né, no que Deus iria fazer muito mais na minha vida. Então, hoje, eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. Lá na UTI, Deus dizia que estava precisando de mim, eu não entendia o porquê disso, né? Quando eu saí da UTI e fui para o quarto, Deus dizia que Ele não perdia a batalha. E hoje eu entendo que Deus conta conosco para falar dos milagres que Ele tem feito, do amor que Ele tem para nos dar. Eu sou muito grata, porque há 8 anos lá atrás, quando eu fui apresentado para Jesus, a minha irmã, minha mãe da fé me apresentou para Jesus, eu conheci um Deus extraordinário, conheci um Jesus extraordinário, um Espírito Santo que é amigo, que é um consolador. Então hoje eu celebro a vida. Completo meus 42 anos de uma maneira como eu nunca celebrei. Porque eu nunca gostei muito de fazer aniversário, sempre achei um pouco estranho. Mas hoje, junto com a minha mãe faz aniversário, ou melhor, eu faço aniversário junto com ela. Então, é uma conquista, porque ver toda a minha família, ver minha mãe, ver amigos, colegas celebrando a minha vida após aquela UTI, não tem como não estar aqui celebrando e comemorando tudo que Deus tem feito na minha vida. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai conosco, e não vos deixará nem vos desamparará.